Questão 95, prova azul Enem 2023. Essa foi uma questão que eu achei bem chatinha. Por quê? Vamos lá. As aves apresentam dois tipos de músculos em seus corpos, vermelhos e brancos. Vamos logo diferenciar, beleza? A cor do músculo, ela já entrega tudo, tá? Você tem um músculo avermelhado, como a maioria dos mamíferos, basicamente, a carne vermelha, é porque você tem uma maior irrigação ali, beleza? Você tem uma maior quantidade de sangue passando ali dentro daquele músculo. Já a carne branca, ela tende a ter uma menor quantidade. Tá? Por exemplo, tá? Aves que voam, nem toda ave voa, né? A galinha é um exemplo disso. As aves que voam, que precisam manter o seu voo por muito tempo, elas vão ter uma carne vermelha mais acentuada, porque o músculo vai ser do tipo vermelho. Quando a gente vai para aves que não voam, como a galinha, por exemplo, você vê que a carne da galinha, do frango, ela é esbranquiçada. Por quê? Porque o tipo de músculo é o músculo do tipo branco. Tem uma menor irrigação. Por quê? Porque ela não precisa ter uma musculatura bem desenvolvida, porque ela não voa. Beleza? Então, aves migratórias como garças, gansos e patos selvagens têm os músculos vermelhos bem desenvolvidos, com ampla rede de vasos sanguíneos. Beleza. Então você pensa, pô, tem que ser vermelho, porque essas aves vão bater muito as asas, vão exercer muito a contração muscular para manter o voo por um longo período de tempo. Beleza? Show de bola. Nas viagens por grandes distâncias, tais músculos são fundamentais, pois favorecem o quê? Letra A, execução de manobras. Manobra não vai depender do tipo de músculo. Primeiro que essas aves, né, elas não vão estar fazendo manobras. Né? Quem vai estar mais preocupado com manobra é uma águia, um gavião, aquelas manobras de mergulho. Beleza, eles podem até fazer quando vão com a garça, por exemplo, né? Quando vai mergulhar para fazer uma pesca e tal. Mas o músculo vermelho, tá? Ele tem uma contração mais lenta e duradoura. Beleza? Uma manobra eu enxergo mais como uma necessidade de uma contração rápida. Então, execução de manobra não vejo conexão com isso. B. Favorece metabolismo corpóreo elevado. Sim, essa é a questão certa, né? Segundo, inclusive, o gabarito. Que eu tenho um adendo em relação a isso. Vejam bem, você precisa fazer viagens por grandes distâncias. Beleza, ele está falando que esses músculos são fundamentais para isso. Eu vejo que são fundamentais porque esse tipo de músculo ele me dá uma contração lenta e duradoura. Eu não vejo, tá? Essa aí agora é a opinião minha, que isso favorece o metabolismo corpóreo. Não, como eu posso falar melhor? Eu não vejo o metabolismo corpóreo elevado, um metabolismo elevado, favorecer tanto as viagens por grandes distâncias. Por quê? Aí vai agora o meu detalhe, a minha opinião, né? Quando essas aves elas estão fazendo uma migração, elas se utilizam muito de duas coisas. Uma de altitudes elevadas, elas voam lá, bem lá em cima, e elas vão planar muito, elas utilizam muito também as correntes de ar quente, tá bom? E elas vão planar muito mais, elas vão bater e tal, mas elas também vão planar. Então, eu não vejo você ter um metabolismo muito elevado uma vantagem, porque você vê um metabolismo mais elevado, você gasta mais energia, beleza? E lá em cima, lembrando, o ar é mais rarefeito. Se você gasta mais energia, você precisa de mais oxigênio. Aí vem um outro detalhe também da questão. Essa letra E, capacidade de voo em grandes altitudes. Muita gente se confundiu com a letra E. Por que não é a letra E? Porque o que dá a capacidade do voo em grandes altitudes não é o músculo, mas sim a capacidade pulmonar dessas aves. Né? Essas aves elas possuem um tipo de pulmão, que é chamado de pulmão parabronquial, que aumenta a troca gasosa, a entrada de oxigênio no sangue. Muito melhor do que, por exemplo, os mamíferos. Beleza? Então, letra E está muito mais associada com a capacidade pulmonar. Beleza? Então, eu entendo que esses músculos geram um metabolismo corpóreo elevado, porque tem muito mais vasos, eles vão consumir mais energia, beleza? Mas eu não vejo tanto isso aí ser fundamental, uma coisa tão, como eu posso dizer, positiva para voos de longa distância. Beleza? Eu pensaria mais no metabolismo mais baixo e mais constante. Mas beleza.
É aquela alternativa que não tá certa, mas eu meio que, né, não questionei ela um pouquinho. Letra C, manutenção da aerodinâmica, aí não tem nada a ver. Quem mantém a aerodinâmica, quem vai garantir a aerodinâmica é o formato da asa, as penas, né? Se a pena ela tá se mantendo seca, se ela tá bem untada, né? As aves elas passam um tipo de óleo nas penas por causa da glândula uropigeal. Letra D, deslocamento a grandes velocidades. Não, eles não vão estar a grandes velocidades. Elas só precisam manter a velocidade constante e muitas vezes elas vão planar. Né? Então, não tem nada a ver, elas não vão se deslocar a grandes velocidades, mas sim a grandes altitudes, que não tem a ver com o músculo. Então, veja que você tem aí várias alternativas, que foi uma questão bem complexa, eu achei. Né? Muita gente acha que, não, besteira. Eu achei que ela tem esse detalhe que o músculo vermelho ele realmente faz com que o metabolismo corpóreo seja elevado, mas eu não vejo esse metabolismo corpóreo elevado uma vantagem para voos de longa distância, entendeu? Enfim, é como se eu comparasse dois corredores, um corredor tipo o Usain Bolt e um maratonista, né? Um velocista, ele tem que ter um metabolismo elevado, ele vai queimar muito rápido a sua energia para poder ter uma alta velocidade. Já o maratonista, que é o que eu comparo a essas aves, ele precisa manter somente aquele ritmo, ele não precisa ter um metabolismo muito alto, senão ele vai queimar muito rápido a sua energia. Ele tem que manter a queima constante ali. Bem, essa é a minha opinião, mas é isso, questão 95 da prova azul foi letra B. Dá o joinha aí e, se possível, segue o canal. Valeu!